Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast 4x1. 4 mulheres e um propósito. Um podcast entre um grupo de amigas se reúnem para contar histórias reais e experiências de outras empreendedoras de sucesso. Estamos aqui hoje com duas convidadas muito especiais. E antes eu quero apresentar minha parceira de cena, Bianca Fola. Olá! E as nossas convidadas, Bianca. E hoje, o que o pessoal vai achar do nosso programa? A gente hoje vai falar sobre um tema muito importante que é conexão para empreender. Será que a sua conexão está aí do seu lado? Será que a pessoa que vai te dar a base, vai te ajudar, está aí do seu lado? A gente vai ouvir a história dessas duas mulheres incríveis e elas vão falar muito sobre isso. Eu tenho a honra aqui de apresentar quem? Quem, Mary? Jaque Ciossi. E obrigada. A nossa querida Raquel Menezes. Obrigada. Nós sempre falamos na nossa jornada que empreender não precisa ser solitário, né, meninas? E elas vêm reforçar como uma parceria, né? Como uma amizade pode se transformar em negócios e como esses negócios podem se expandir. Sejam bem-vindas, meninas. É um prazer tê-las aqui. Ai, muito obrigada. Obrigada por nos convidar. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu sempre falo que, assim, dividir conhecimento é a maior forma de você poder aprender. Você se conecta com pessoas. Acho que o propósito de vocês aqui é muito lindo, de verdade, assim. O que a gente mais precisa de bons conteúdos e pessoas que estão ensinando, de fato, a fazer as coisas acontecerem, né? Eu costumo dizer que o empreendedorismo, ele salva mulheres todos os dias, né? Tipo, graças a Deus, essa não é a nossa realidade, mas quantas e quantas realmente precisam do empreendedorismo para poder ter sua independência financeira, para poder sair de uma situação de vulnerabilidade. Então, isso aqui é extremamente importante. Às vezes tem alguém aí que precisa muito desse conhecimento. E se fala muito, né, sobre o empreendedorismo ser uma jornada solitária. Já me senti sozinha muitas vezes nesse processo. Acho que a gente... É uma luta que você passa diariamente que não tem reconhecimento e não tem aplauso, né? O aplauso, ele aparece pontualmente em alguns momentos. E quando você tem alguém para dividir esses objetivos, né? Vamos colocar assim, essa meta maior de se tornar referência no que você decidiu fazer, o processo ele se torna um pouquinho mais leve, porque você tem com quem falar: oi, socorro, me ajuda, eu não estou conseguindo agora, vai você, resolve. E a Raquel é essa pessoa para mim, assim, a gente se ajuda todos os dias, assim, a nossa conversa no WhatsApp é uma coisa impossível de acompanhar. Se alguém pegar, se um dia vazar, ninguém vai entender, porque ela não tem continuidade, assim, é um assunto atrás do outro, nada se conecta. Fala de um papo, depois vai por outro. E você que está aí assistindo, né? Independente de qual seja a sua área, a sua formação, nós aqui, cada uma empreende uma área diferente. E o que é legal? Eu gosto muito de acompanhar, porque assim, a base do empreendedorismo é a mesma. Por mais que você fale, mas eu tenho uma loja, eu tenho um mercado, é empreendedorismo. Então, a base sempre acaba sendo a mesma, né? E a visão que a gente tem, como que é para crescer, né? Que isso daí, independente de qual vai ser sua área, você vai pegar a experiência do outro e vai aplicar. Assim, poxa, realmente. E esse bate-papo aqui é muito interessante e eu sempre acompanho, né, na questão de empreendedorismo, é isso, porque às vezes fala ali uma coisa que eu falo, pô, bacana, eu vou usar isso daí para mim também, né? E é tão legal essa complementariedade que ela está falando sobre complementar, né? A Raquel Menezes é médica, nutróloga e endocrinologista. A Jaque, além de comunicadora, foi arquiteta, sim, dançarina, modelo, Miss. Então a gente vê como a pluralidade de conhecimentos, né, contribui para essa conexão. Onde que se encontraram, Raquel Uma arquiteta com médica? e Jaque? Cara, a gente foi apresentada. Um dia eu entrei lá na clínica da Raquel e a Raquel apresentou o espaço, porque a Raquel fundou a Clínica Arquê um ano antes da gente, né, de fato, decidir ser sócias. E eu já tiro o chapéu para ela, porque a carreira de um médico, ela já começa sendo fadada a duas coisas. Ou você vai fazer plantão, ou você vai fazer uma especialização e vai trabalhar para alguém. Então, quando você decide romper esse ciclo e empreender, você já está trilhando um caminho novo que, assim, te exige desenvolver um novo conhecimento. Então, ali ela fundou a Clínica Arquê e a casa era muito grande.
E a nossa casa, né, da nossa clínica, ela é grande. E aí tinham muitos espaços ainda não utilizados. E aí a gente batendo um papo, ela já oferece longevidade, autocuidado, performance, emagrecimento, com diversos protocolos, né, muito ligado a protocolos médicos. E também ensinar bons hábitos, né, ajustar a alimentação e tal. Falei, meu, e se a gente de repente oferecesse protocolos estéticos que complementam as soluções que você já oferece? E não só protocolos estéticos, experiências de relaxamento, porque hoje está todo mundo muito estressado. Protocolos simples, às vezes de estética, mas muito bem feitos, eles já agregam muito para o paciente. E aí, com o tempo, a gente foi se tornando uma experiência 360, porque aí o nosso paciente pode chegar lá, passar no médico e fazer uma limpeza de pele. Ou ele vai passar com a Nutri e vai tomar medicação, e depois ele vai fazer uma drenagem. E aí a gente foi agregando outros serviços ligados a bem-estar. Por exemplo, a gente tem uma depilação a laser que é indolor. E aí a Raquel fez especialização num procedimento que ele é minimamente invasivo, que é o endolaser, que ele vai na gordura localizada e na flacidez. Então, a gente, principalmente lá com o nosso time, a gente tem, né, treinamento é constante, né, dentro de todas as empresas, mas a gente treina muito para que todas consigam ter um pensamento 360 de olhar para aquele paciente de forma personalizada. A Bianca chega lá e fala, estou muito estressada, não sei o quê. Tá bom. Então, a gente vai desenhar um protocolo para você. E se você fizer um pacote de massagens relaxantes, você não acha que seu estilo de vida vai ficar melhor durante um mês, fazendo uma por semana? Então, dentro das soluções que a gente foi trazendo, saber desenhar para o nosso paciente que vai fazer com que ele viva a vida de uma forma mais feliz, mais leve, enfim. Agora, quando a Jaque fala sobre ter te conhecido, a Clínica Arquê já existia. Como é para uma empreendedora conhecer uma mulher que pode ser uma potencial sócia, uma potencial parceira? Como é alguém chegar para você e falar, acho que eu consigo contribuir, vamos juntas, vamos se conhecer melhor? É um namoro, depois um noivado, depois um casamento? Isso é uma coisa muito louca, na verdade. Eu acho que a Raquel tem que falar, mas é um ajuste muito fino. É uma coisa de você sentir que aquela conexão vai funcionar. É como, sei lá, você conhece um boy e vai namorar com ele. Você tem que olhar e saber que aquilo vai dar certo, que aquela pessoa não vai te passar para trás, que ela tá fechada com você, que ela tem os mesmos valores. E eu considero essas conexões coisas raras, assim, sabe? Você tem que saber observar bem. Até porque é engraçado como as coisas aconteceram, né? Porque eu acredito que nós nos conhecemos mais ou menos em agosto, setembro, e junho, julho, né? Não lembro o mês exato, assim. Eu estava muito certa que eu jamais faria uma sociedade, né? Até que eu conheci uma outra empreendedora. Certo. E ela tem, assim, ela é muito do meio artístico, mas ela também tem outras... meio artístico, mas ela também tem outras empresas, né, relacionadas a isso. Ela falou assim, Raquel, eu tenho no meu total 25 sócios. Nossa, Aí ela falou, então, e tem uma parte de uma sociedade dela que é a maioria homens e ela é a única mulher. E aí eu tinha contado para ela já do meu trauma, porque eu já tive uma sociedade, então eu já estava com um trauma, né? E aí ela foi e falou assim, olha, tira isso da sua cabeça, né? Ela falou assim, tenta trabalhar isso. Ela falou assim, ela falou assim, você vai sozinha mesmo? Ela falou assim, mas a sociedade, ela te dá tantas oportunidades, né, de vários outros negócios que você pode abranger, né? Aí eu fui e falei assim, fiquei quieta. E nem conhecia a Jaque, né? Aí quando passou mais ou menos ali 1, 2 meses, que aí surgiu a Jaque e ela deu com essa ideia, né? Tipo de, vamos fazer essa parte. E lá na clínica, realmente, eu acabo atendendo na parte de bem-estar, saúde, mas a gente sabe que, poxa, um paciente, quando ele emagrece, ele precisa, na questão de tratar a flacidez, né? A gente sabe também que no processo de emagrecimento, não é simplesmente você falar para a pessoa assim, fecha a boca, faz dieta, não é só isso, né? Você tem que olhar o paciente como um todo. Alimentação, sono, e aí que nem ela estava comentando da parte do deixar de relaxar, da massagem relaxante, também vem a ser, é um perfil de paciente, tem aquele perfil que para ele não, ele é um cara agitado, tal, que não sei o que, esquece, não vai pular na mesa ali, ele não vai querer relaxar nada. Mas assim, e é interessante porque assim, a gente acaba conhecendo o perfil de cada paciente e aí você vai colocando, poxa, você é interessante esse tipo de protocolo, você é outro, e vai indo. Em nenhum momento você pensou assim, minha clínica. Você não sentiu em nenhum momento um ciúme do negócio que você já tinha montado? Eu não sei se a Jaque já parou para pensar sobre isso. Vou falar dela, ela é taurina, ela é ciumenta. Ela Ela, com outras coisas e outras pessoas, ela
É nosso pedaço. Não gosto disso. Mas eu não sei. Sabe qual é o Deu lance? match Eu mesmo. acho que a gente é muito complementar. Uma De sinergia personalidade mesmo, assim. A gente é complementar, assim. Tem coisas que ela faz que eu não faço e tem coisas que eu faço que ela não faz. E aí funciona muito, assim. Funciona, tipo, num lugar de equilíbrio. Sabe? Ninguém Verdadeiro. tá. Como eu posso dizer? É, a gente realmente se complementa, ninguém vai no espaço da Invadindo. outra, entendeu? Que Tipo, legal. Não existe uma qual é invasão a do ideia? espaço. E tem uma coisa assim, tipo, de todas as ideias são bem-vindas. Tipo, qual é a ideia que a gente quer executar? A gente quer isso aqui. Ah, então tá bom, então vambora. Qual que é a ideia que a gente quer executar? Ah, então tá bom. Isso aqui não tá funcionando, então tá, então vamos soltar. Essa pessoa a gente acha que não tá mais rolando. Então, assim, é uma coisa que tem que estar bom pra todo mundo. Tipo, se uma pessoa não tá bom com uma, não vai tá bom pra ninguém, Repensa. entendeu? Porque a gente tem que estar sinérgica no que está acontecendo para baixo, né? Com as decisões que a gente toma ali. Porque já teve Então, situações assim que eu percebi que era que a pessoa e também o inverso, né? A Jaque percebia que a pessoa tipo tirava totalmente a energia, né? Que não era uma pessoa legal e eu não tinha essa percepção. E depois teve o contrário também. Ela apostava muito numa pessoa e eu falava assim, não dá certo. E aconteceu do quê? Das duas ninguém tem- estava errado. Legal. Entendeu? Quando eu entrei lá, eu falei, olha, tem 2 laranjas podres nessa cesta. Vai dar pau. Pode esperar. E deu. E aí teve também uma outra situação que falou, essa pessoa não está funcionando. Eu falei, não tá mesmo, então tem que soltar, sabe? E eu acho que você nunca tem um lugar, assim, se a pessoa ela for muito egóica, nunca vai funcionar em sociedade. E assim, perde muito, porque às vezes a outra pessoa ela vai ter uma visão que você não tá tendo naquele momento, sabe? Tem que acalmar, baixar a orelha e ouvir, né? Escuta um Aproveitando pouco. a visão, duas mulheres lindas que Sim. falam de beleza, né, saúde da mulher, e tem homens também que leem na clínica. Mas como é empreender? Porque a gente sabe que o mercado da beleza estética é um mercado muito acirrado, muito concorrido, tem muitas inovações, é um mercado que não é barato o investimento. Como é empreender no setor da beleza no Brasil? No Né? Brasil. Respirei fundo. A Jaque deu um respirão fundo ali. Porque, assim, nós queremos aqui estimular outras mulheres a empreender ou a investir, né? Então, vocês são mulheres que estão em proeminência, têm sucesso, já têm resultado, mas às vezes a pessoa pensa, mas é algo muito difícil para mim, eu amo estética, tenho meu salãozinho, mas nunca vou conseguir chegar num estilo de uma clínica Arquê, ou nunca vou ter a chance de estar... O que a gente poderia falar? Como é mesmo? É isso, sinceramente, como é investir, né, estar empreendendo no mercado da beleza no Brasil? Porque o brasileiro, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, a gente investe ou não investe em estética? O Brasil é o terceiro país do mundo que mais gasta com estética e beleza e procedimento. A gente perde para os Estados Unidos e Dubai. Olha, Dubai. Dubai porque tem muito dinheiro lá, É. né? Não tem tanta gente, Não mas tem mais. assim, Brasil, assim, a gente é um polo muito forte. E de verdade, assim, graças a Deus, eu tive uma oportunidade na minha vida de viajar para 15 países, outro dia eu contei. E a brasileira é a mulher mais linda e poderosa do mundo. Não tem o que falar. A gente tem o borogodó. Não adianta, a gente tem o borogodó em qualquer lugar. Tipo, em qualquer lugar que você está, você bater o olho, você vai saber qual é a brasileira. Porque a gente tem o axé. E não importa o seu biotipo. Não importa. Concordo. Beleza não é sobre aparência, é sobre confiança. Sim, isso é um fato. Frase de Anota. destaque, hein? Essa frase é linda, Jaque. Beleza não é sobre aparência, é sobre confiança. Uma pessoa confiante, ela conquista uma sala de 100, 5 ou 1 milhão de pessoas. É sobre isso. Perfeito. E assim, tanto quanto a confiança conquista, para empreender em qualquer área, você precisa desse mesmo lugar de confiança. Então, assim, dentro do mercado da beleza, do mesmo jeito que tem muita gente comprando, também tem muita gente fazendo. Então, assim, você precisa buscar, dentro da sua possibilidade, quais são as formas de se destacar. Porque um serviço bem entregue, ele conquista e vai fazer com que a pessoa te indique. Esse, na verdade, é o lead mais barato. Sim. É o conquistado pela indicação. Então, assim, se você fizer um trabalho bem feito, naturalmente o seu negócio ele vai crescer e aí você vai poder dar os próximos passos. Assim, não é simples simplesmente chegar e falar, olha, vou começar uma clínica na avenida mais cara de Moema. Não, a gente apostou alto, assim. Mas é porque a gente tem confiança no que a gente está fazendo. Mas foi uma construção de muitos anos, assim, anos da Raquel atendendo, fazendo plantão e fazendo especialização e tendo uma sociedade que já não funcionou.
e falou, não, eu quero fazer o meu caminho, porque eu acredito nessa forma de atender. E a mesma coisa eu falo que eu passei, assim. E pra mim é mais louco ainda, porque eu não sou uma profissional da área da saúde. E às vezes eu falo com tanta confiança que eu escuto, doutora Jaqueline, você quer... Eu fico, que loucura. Eu falo que eu sou formada na Escola de Medicina Raquel. Raquel Menezes. Bom, E aí, eu acho que é muito sobre isso, assim, sobre você conquistar essa confiança para você poder dar passos maiores. E eu adiciono ainda uma frase, assim, empreender é como um jogo de xadrez. Se você fizer a jogada errada, você vai morrer. Seu jogo vai acabar. Então, assim, tenha cautela, sabe? Tenha confiança, mas tenha cautela. Não seja doido. tem que ter um Calcule. equilíbrio. Porque seu prejuízo ele pode ser 5 mil, 100 mil, 1 milhão. Acabou o jogo. Sim, E aí você tá acabou. enrolado durante anos num babado, entendeu? Eu acredito que você tem que ter coragem, né? Mas nunca achar que você vai abrir e no dia seguinte vai ter várias pessoas na sua porta batendo lá, eu quero ser atendida por você. O meu primeiro dia de atendimento no consultório, que eu aluguei uma sala quinzenal, eu tive o total de 0 pacientes. Né, no meu primeiro dia. Para dizer 0, o que acontece? Meu marido sabia que eu tinha 0 pacientes. Ele O foi lá que ele e fez? agendou uma Ele consulta. ligou para a secretária e falou assim, ó, eu sou o marido da Raquel, não sei o que, inventa aí um nome, e ela é, sei lá, a família dela é descendente de argentino, aí ela colocou lá o nome dele, Marcelo Martinez. Aí eu fui e falei para ele, eu falei assim, eu tenho um paciente, Marcelo Martinez, e ele sabia. Aí quando eu tô lá, né, mas eu ia pro meu espaço, mesmo que eu tive, vamos supor, eu aluguei de 1 às 7, eu chegava lá 1 hora, entendeu? Eu ficava lá produzindo conteúdo, que eu também não sabia fazer, né, tipo, produzindo conteúdo, eu era um story só, porque eu ficava 200 horas, não gostei do meu cabelo, falei errado, isso, aquilo. E aí, mas mesmo assim eu ia, ou ficava lá estudando, porque eu falei, já aluguei a sala, não vou estar fazendo nada mesmo, vou pra lá e vou pelo menos ambientalizar o negócio, vou pegar o espírito do negócio. E é isso, e foi indo, né, foi crescendo, né, aí depois eu tive a possibilidade de ter a parte da sociedade, que depois acabou desfazendo, mas, então assim, não acha que, mas eu tenho um espaço pequeno, que nem você comentou, né, é nesse espaço pequeno que você vai fazendo, vai construindo, né, não precisa ter máquinas, aparelhos, às vezes a gente vai para congressos e a gente vê lá, nossa, aquele aparelho faz não sei o quê, quanto custa? 1 milhão? Esquece, não vou comprar esse aparelho de 1 milhão. Mas só tem isso daí, só tem esse aparelho, entendeu? Existem outras coisas que você pode usar e vai dar resultado. Tem coisas que você não precisa de aparelho, né? E aí você vai se destacando e depois, poxa, tem esse daqui, eu não tenho esse aparelho, mas eu posso alugar para nesse dia fazer, sabe? Eu peguei aquela clientela ali, eu sei, vou alugar esse dia. Então, assim, não ficar se limitando, achando que você vai crescer da noite pro dia, não vai. Né? Se alguém vender essa ideia, tá errado, existe escada, você vai subindo degrau por degrau. Eu ainda quero subir vários ainda, né? E essa confiança, não escutar ninguém, é você ir. Até quando eu montei ali, passou acho que uns 4, 5 meses, um nutricionista que me conhecia passou lá e falou assim, Raquel, eu sempre passo aqui, mas nunca dá certo, eu tava de férias e resolvi entrar para te ver. Aí eu inaugurei em maio, né? Ele passou lá em agosto. Aí quando foi nisso, conversa vai, conversa vem, não sei o que, ele falou assim, mas caramba, né, Raquel, você foi audaciosa, né? Tipo, você teve coragem. Quando ele falou isso, que caiu a minha ficha, eu falei, caramba, eu tô sozinha. E realmente eu tive coragem, mas assim, aí que bateu aquela, eu falei assim, eu tô sozinha e tem que... E é isso, você ir construindo, você vai chegar assim no seu momento. Eu acho que a gente a cada dia, não tem ninguém cada dia você vai subir na escada, né? Falta muito ainda para eu subir, mas tô subindo. Imagina, tirar onda. 2 coisas que ela falou que me chamaram a atenção. A coisa da família, o apoio do esposo dela em reservar lá o primeiro horário. Eu acho que isso no empreendedorismo é fundamental, a gente ter confiança no que a gente faz e a gente ter o apoio dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. A gente tem que deixar as pessoas saberem o que a gente faz, né? E outra coisa que me chamou a atenção e que eu ri, a audiência deve ter percebido que foi alta a risada, a coisa do fazer redes sociais. A minha próxima pergunta era... Mas antes de você perguntar, eu quero falar 2 coisas que me chamaram a atenção. Então fala. Ela falou sobre a confiança e ela falou sobre o alinhamento de expectativas. Então fale. Porque, assim, muitas vezes a gente começa a empreender e não tem segurança do que faz. E eu sempre falo para as pessoas que o primeiro cliente seu é você mesmo. Porque você só consegue vender se você acredita no que você está falando, no seu produto. Aí, então você tem tanta confiança que você convence. Sim.
E ter a certeza, porque às vezes a gente fala aqui do digital, que muito se fala em fazer 100 mil reais em uma semana, fazer milhares de reais Eu tenho horror e eu tô pegando gatilho desse tipo de gente que vende essas coisas milagrosas. Nossa, em um curto espaço de tempo. Então, saber onde você quer chegar e saber, não, é um dia de cada vez. Então, acho que se aliar isso, mais os 2 pontos que você trouxe, traz para as nossas telespectadoras isso. Gente, é devagar, é um processo, né? Sim. Empreender é um processo. Sim. E aí, amiga, pode continuar aí. Não, tá certo, aqui é assim mesmo, a gente vai construindo o raciocínio juntas. Mas me chamou a atenção na Raquel a coisa do fazer um story, né? A gente tem ali uma comunicadora nata. Eu ia perguntar, é uma habilidade nata? Porque eu sigo as duas nas redes sociais e eu percebo que vocês fazem o papel de falar sobre o seu negócio, influenciar para as pessoas irem no Arquê. Ali é nato. Ele é nato e ela me corrige. Inclusive ontem nós estávamos Que conversando. audácia! Ela pega no meu pé, ela, ai não, ficou muito esquisitinho, fica isso, fica aquilo, não sei o às quê. vezes é humano, ela pode refazer esse daí, esse não ficou bom, não. Não, brincadeira. Você sabe que esse negócio da comunicação eu sempre tive, mas eu fiz um estágio quando eu trabalhava com arquitetura, que foi assim a minha maior especialização, que foi iluminação. Que eu tive um gestor que me deu uma função de dar treinamento. Tá. E aí eu tinha que treinar projetistas que ficavam dentro de distribuidores pelo Brasil inteiro. Então eu pegava tipo turmas de 20 pessoas e eu tinha que ensinar como usar um software, como especificar luminárias e como você monta projeto de iluminação para diversos tipos, desde montar um estádio até montar uma sala como essa. Tá. E aí, esse processo do ficar falando, eu percebia que os dias que eu dava treinamento eram dias assim floridos para mim, porque eu falava, gente, isso aqui é demais, eu adoro ficar falando. E aí, quando eu tinha que ficar lá desenhando no computador, eu queria morrer. Era um dia que eu falava, gente, será que a vida é ficar aqui olhando para essa tela? E aí eu ficava olhando para a janela e eu ficava vivendo esse gatilho. Quando eu fui trabalhar na Globo, foi onde eu percebi que eu tinha esse lugar de aptidão. E aí eu comecei a fazer de forma natural. Mas a Raquel, eu acho que ela já tem isso, assim, de forma muito natural. E, tipo, quando a gente vai fazer nossas gravações e nossas coisas, eu só afino com ela. Falo, não, amiga, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui funciona assim. Se você escrever dessa forma, as pessoas vão ter uma compreensão melhor. Porque isso que você que está assistindo tem que ter a consciência. Quando a pessoa está assistindo suas coisas e consumindo seu conteúdo, ela está lendo uma história. E ela precisa ter começo, meio e fim. Então, se você não dá esse começo, meio e fim para as pessoas, a mensagem ela não chega. Fica truncado. Fica truncado. Então, assim, se você vai gravar um story de 1 minuto, explique o porquê daquilo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha em ser repetitivo, em ser intencional, sobre falar sobre aquele assunto. Demora para as pessoas absorverem. Então, tipo, seja intencional e claro. E uma coisa que eu vou até deixar, que foi até a primeira coisa, a gente fez uma reunião sobre isso. Falei, defina o estilo que você vai usar dentro da sua rede social. Eu uso essa fonte, eu uso essas cores, eu uso esses emojis. Parece bobo, cara, mas as pessoas, elas se identificam. E aí, quando aparece o seu story, ela sabe do que se trata. Porque você está sendo repetitivo. É a sua marca, né? Você está colocando todos os dias a mesma faixinha que eu uso quando eu estou de chefe de cozinha. Há tantos anos, é a mesma identidade. Isso serve muito para as redes sociais, Para mim, né? a faixinha é você. Entendeu? Você acha que eu deveria apresentar o 4x1 de faixinha, Jaque? Sei, mas eu acho que quando você estiver fazendo o conteúdo de cozinha, você tem que estar de Sim. faixinha sempre. Inclusive, você pode lançar suas faixinhas. Se for um Vou caso. lançar. Vamos vender as faixinhas da chefe Bianca. Mas, Raquel, e você nesse lugar de ter que desenvolver essa habilidade? Se tiver alguém assistindo lá, começa, tenta, apaga, são só 24 horas. O que você falaria para quem está assistindo? Eu odiava falar em público, né? Na faculdade, assim, o que eu pudesse não apresentar trabalho. Teve um que eu fui obrigada, porque eu tava com medo, por causa, eu falei assim, gente, se eu reprovar nessa matéria aqui, eu queria garantir meus pontinhos. Depois, no fim, eu nem precisava, porque eu ia garantir na nota, mas fiquei com medo, né? Eu falei, vou apresentar o trabalho. Resumindo, à noite, diarreia e vômito, a noite toda. Aí eu cheguei pra professora e falei assim, professora, eu posso apresentar? Porque a gente tinha que apresentar em pé. Tá. E era um grupo, não poderia faltar, né? Cada um já tava com as suas falas. Aí eu falei assim, então tá, já tô com a minha fala, não posso simplesmente virar, não vou. Todo mundo ia ser prejudicado. Aí eu fui e falei pra ela assim, eu posso apresentar em pé, mas encostada na mesa? Porque realmente, gente, foi a noite inteira diarreia e vômito, então eu tava fraca. Aí ela, tá. Aí eu fui, apresentei, foi. E aí, quando eu comecei na parte, né, porque eu trabalhava em pronto-socorro, né, eu trabalhava em emergência,
E aí, quando eu fui para a parte de atendimento de clínica, aí o rapaz que ele era do marketing falou assim, Raquel, você vai ter que falar. Eu tinha um Instagram só porque uma amiga minha me pentelhava, porque ela queria me mandar as coisas para Você tem Insta? Eu não tenho. Grávida, uma amiga me Aí o que pentelhava. ela fez? Eu fui e montei meu Instagram, tipo, ele tava lá. Tinha 250 pessoas pedindo pra me seguir. Eu não seguia, porque assim, eu não usava o Insta. Eu falei, pra que eu acho que na época era o quê? Facebook? Não sei, que eu usava. Eu falei, pra que eu vou querer mais um? Aí quando ele foi, aí ele pegou meu celular assim, ele falou, pô, você tem 250 pessoas, aceitar. Ele aceitou todo mundo. E aí ele falou, agora você vai começar a gravar. Gente, era péssimo. Então assim, eu ainda, tem dias, né, que você não tá bem 100%, pega o celular, não gostei. Aí você começa, gente, não sei o que não. Aí você olha lá o cabelo. Aí depois você começa, gente, não sei o que. Aí você errou ali a conjugação verbal que você percebeu, tal. Fora às vezes que você não percebe e vai, né? E, então, assim, não fica colocando desculpa, né? Desculpas, vai, faz. Perfeição você vai ganhando com o tempo. E tá tudo certo. E hoje em dia, pelo menos é que o pessoal do marketing fala, né? Que o que tá em alta é você não tá 100% perfeito. Então, usa essa estratégia e faça. Seja autêntico, não tenha vergonha. É isso mesmo, assim, Bi, é bem poderoso. A Jaque comentou mais cedo que ela estava no Faustão, né? Passou, dançarina, você falou de Miss, você é apresentadora, você falou muito como você gosta de falar. E aí, olhando para o empreendedorismo, o quanto essas habilidades de comunicação, de relacionamento, estar de frente para as câmeras, te ajuda hoje a empreender? Eu acho que quando a gente empreende, a gente precisa ser muito claro na mensagem que a gente está passando. Esse é o primeiro ponto, assim, a sua ideia, ela tem que estar clara, qual é a solução que você oferece. Então, assim, as suas redes sociais, a forma como você se posiciona, a forma como você se veste, tudo precisa comunicar o que você vende. Então, por exemplo, a gente tem o spa. Eu não posso aparecer nunca com a pele feia. Como assim? Você vende Beleza. Uma pele saudável e você tá sem cuidado? Sim. Você tá cansada, mas como assim? Você não busca esse lugar? Então, assim, nós somos a primeira venda. Tudo comunica. Você não quer se vestir bem? Tudo bem, você já está comunicando alguma coisa. Mas assim, todos os símbolos que você escolhe, eles estão comunicando. Então, ter tido toda essa vivência me faz ter muita clareza do peso que a comunicação tem. Antes de começar a falar, você já está falando. Entendeu? Os símbolos dentro da sua empresa ou do seu espaço, se for um espaço físico, eles comunicam. E isso é uma coisa que a gente conversa muito lá, assim, porque eu amo muito a clínica, só que às vezes você tá tão com o olhar viciado que você para de ver graça nas coisas que você construiu. E aí, nossa, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Se afasta um pouco, olha de fora, para você. E aí é muito legal às vezes você até fazer o exercício de levar alguém que nunca foi. Que eu amo essa reação, quando a pessoa entra na clínica e fala: "Nossa, é lindo aqui". Eu falo: "É lindo. Não posso esquecer que é lindo. Eu só me acostumei". Entendeu? Nossa. Então, antes de fato começar a falar palavras, você já está comunicando em todos os símbolos e todas as experiências que você dá para o seu cliente. E foi isso que assim eu peguei muito dessas vivências de comunicação. Isso é muito louco que você está falando, porque quando eu era bailarina do Faustão, a bailarina ela comunica pela dança e pela expressão. Então, assim, é que o meu caminho como bailarina do Faustão ele foi um pouco diferente, porque eu me conectei com o Faustão, ele viu que eu tinha essa coisa do falar. Então, assim, logo eu fui fazer um merchan, logo eu fui fazer uma entrevista e tal. Mas, assim, o escopo maior do trabalho é basicamente se comunicar pela dança e pela expressão. Eu não tinha nada, não podia falar minha voz, eu tava aqui, ó. Entendeu? Eu tô comunicando alguma coisa. Isso. E aí eu entendi, assim, o quanto é rico. Antes de falar, de fato, o seu gestual, a sua expressão, a forma como você se coloca, a forma como você se relaciona com as pessoas, isso já está vendendo o seu serviço muito antes. Então, observe os símbolos, observe a sua rede social, como ela está organizada, observe o espaço físico, observe o cheiro. Tudo isso está vendendo antes. Porque a gente até fez uma aula no curso que eu tenho, né, que a Carol, a minha assessora de imprensa, nossa assessora de imprensa é do 4x1 também, ela falava sobre o número 7, né? 7% da comunicação, quando você conversa com alguém, é o verbal. Só 7. O resto é um monte de outra coisa que às vezes a gente não está prestando atenção, a gente acha que tem menos peso, né? Eu falo sobre isso com propriedade, porque eu precisei, faz muito pouco tempo, me reinventar.
no modo de vestir, porque eu estava muito viciada dentro do meu lugar de chefe de cozinha, né? De doma, de tênis, de calça legging, de cabelo preso. Aí, de repente, eu saio, olho e percebo, opa, eu estou perdendo oportunidades pelo fato de não estar me posicionando como uma empresária. E eu te faço uma pergunta, amiga, foi fácil? Não foi. Foi muito difícil, porque esse olhar eu perdi. Eu perdi. Por 17 anos eu fui a chefe de cozinha. Então, talvez a pessoa que está assistindo a gente esteja pensando, mas eu sou boleira, eu tenho que estar de cabelo preso, eu tenho que estar de faixinha. Mas talvez em algum momento você precise se colocar como empresária, afinal de contas você tem uma empresa. Nem que você venda bolos para os seus familiares, para os seus amigos. Então, não é fácil aceitar isso. Eu combati isso por muito tempo, de que a nossa imagem chega primeiro. Foi sofrido para mim, mas ouvir você falar e quando alguém fala com propriedade, faz cada vez mais sentido, né? Essa coisa dos símbolos que a gente tem que ter em todos os lugares que a gente comunica. Eu acho que assim, tem um lugar muito de você acessar a sua intimidade, assim. Eu sempre penso uma coisa que é muito verdade, assim, o seu negócio, o tamanho dele, seja qual ele for, seu negócio, o seu negócio é uma multinacional de 10 mil funcionários. Ele é exatamente proporcional ao seu desenvolvimento pessoal. Você conseguiu quebrar barreiras na sua cabeça e fazer novas conexões mentais a ponto de entender como que eu lido com 10 mil pessoas, ou como eu lido com 10, ou como eu lido com 5. Você quebrou isso. E é exatamente isso que você fez. Tipo assim, você precisa olhar para dentro e entender o que eu preciso quebrar para dar o próximo passo. Qual é a próxima coisa para eu quebrar para dar o próximo passo? Então, assim, eu admiro muito esses grandes líderes de empresas enormes, porque eles têm uma forma de pensar, que eles têm uma visão organizacional muito clara, assim, do que está acontecendo em vários níveis e, tipo, aonde eu preciso corrigir, o que está errado, o que é processo certo, como escolher pessoas. Então, assim, tudo isso é um desenvolvimento. Por exemplo, o jeito que hoje a gente entrevista alguém para contratar para trabalhar com a gente é completamente diferente do que a gente entrevistaria 6 meses atrás ou 1 ano antes, sabe? É uma evolução? Vocês vão aprendendo a lidar com as pessoas? Vocês vão buscando habilidades que talvez antes vocês não olhavam? É questão de habilidade, de você também. Você vai conhecendo perfis, né? Tipo, você fala assim, não, você daí tipo, respondeu desse jeito, então esquece. Não, E você sabe que tem vai ganhando essa ideia. um lugar de você saber quais são as perguntas pessoais que você precisa fazer para essa pessoa, porque os negócios eles são feitos entre pessoas. Não existe negócio entre empresas. É sempre alguém que está falando com alguém e essas pessoas se conectaram e decidiram trocar serviço e dinheiro. Ponto. É isso que acontece. E aí, quando você vai contratar um colaborador e você faz as perguntas pessoais, do tipo assim, eu lembro de um menino que eu entrevistei, e aí eu perguntei pra ele, sabe trabalhar em equipe? Sim. E como foi o seu último trabalho? Eu tinha problema com a minha equipe toda, porque ele mesmo não se ligou. Só que eu fiz essa pergunta em momentos separados da entrevista. E assim, aí é uma habilidade um pouco de entrevistador. Você vai fluindo com a pessoa, vai deixando ela à vontade, e quando vê, ela mesma se contradiz. Então assim, quando você vai entendendo o que importa pra você num nível pessoal, num colaborador, porque você vai estar lá com ele, né, todos os dias, ele vai trocar serviço, aí você faz as perguntas certas e vai descobrindo. E eu não considero ainda que eu acertei 100%, ainda não aprendi, mas eu já aprendi muito mais do que contratações passadas, entendeu? E eu sempre falo assim, questão de contratar, você tem que olhar currículo, né, claro, mas você tem que, e é óbvio que não vai ser numa entrevista ali tão simples disso, mas assim, você tem que olhar caráter, entendeu? Porque não adianta nada a pessoa ter um baita currículo, só que ela não sabe, a gente vai conviver ali todos os dias, entendeu? Comigo, com você, aí tipo, comigo não vim o tempo todo, mas vai estar lá no seu setor e eu vou estar atendendo. E aí você vê que a pessoa, tipo, ela tem um caráter ali duvidoso, que aí depois ele vai ficar junto com você e vai ficar ali colocando sementinha, sabe? E tem pessoas ruins, sim, tipo, pessoas ruins de caráter mesmo, né? E é fato, infelizmente, você vai encontrar, e aí você perceber que essa pessoa, ela não tem um bom caráter, é você ir e tirar logo, né? Por quê? Porque essa pessoa, é aquela história, gente, é real. Uma laranja podre, ela realmente apodrece o restante, entendeu? Bi, aproveitando que elas estão falando de pessoas, mas vamos falar do negócio, vamos falar de pessoas. A Jaque falou muito sobre a característica do ser humano em liderar equipe com 5, com 10 e se liderar.
E elas trabalham com o desenvolvimento de pessoas, com a estética, com o perfil. Como é, doutora, lá na clínica? Eu até estava pesquisando no perfil lá, nutróloga, endocrinologista, porque assim, muitas vezes nós não estamos satisfeitos com nossa presença, com nossa imagem, com o nosso corpo, e isso, querendo ou não, afeta o nosso desempenho profissional, Total. até o nosso negócio. Sim. Como é hoje o perfil das pessoas que procuram? Quem são as pessoas que mais procuram o tratamento lá? Fala para nós a diferença entre um nutrólogo e um nutricionista. Perfeito. Talvez nem toda a audiência saiba a diferença entre um profissional e outro. Vamos para o lado da saúde agora, Bia. Vamos. O nutricionista, ele passou a faculdade, eu sempre trabalho junto com o nutricionista, tá? Eu sempre falo assim, o nutricionista, ele passou a faculdade dele toda vendo a parte alimentar. Eu passei a minha faculdade toda vendo doença, né? Na parte da nutrologia, o que a gente acaba atuando? A gente entende, sim, também ali da parte da alimentação, né? O que é importante, que a pessoa que tem uma deficiência de tal mineral, vitamina, é interessante ela consumir esse tipo de alimento, mas assim, na minha consulta, o que eu deixo? Eu foco no paciente, nos exames, né? Nos exames e na queixa, porque exame é um valor de referência que está lá. Agora, cada um é diferente, né? Aí assim, o que tem mais? Eu pego o seu exame, tem lá uma deficiência, né? Tipo, as duas vão fazer o exame da vitamina D. Aí uma tá lá, o mínimo é 20 e o máximo é 100. O meu veio 20, o meu veio 80. Mas a gente tá dentro da referência, né? Tá, mas olha a discrepância, né? Tem o valor de referência e tem o valor ótimo, o valor ideal para cada um. Então, assim, o nutrólogo, ele vê mais essa parte da deficiência, e aí, poxa, esse paciente, ele tem diabetes, claro que ele tem que arrumar ali a alimentação, mas ele toma esse tipo de medicamento, uma metformina, por exemplo, que rouba B12, que é uma vitamina muito importante no nosso corpo, para a parte cognitiva, parte de memória, para a parte de periférica, né, de sensibilidade. Então, poxa, ele toma uma medicação e eu vou suplementar. Então, o nutricionista focado para a parte alimentar e o nutrólogo mais essa parte de suplementação, né? O perfil que chega lá, eu sempre falo para o paciente, né? Quando ele vai buscando, eu tenho paciente que é fisiculturista, né? Eu tenho paciente que ela quer ser modelo, magrinha, magrinha, magrinha. E eu tenho paciente que ele fala, não, eu quero ter qualidade de vida, quero sim buscar ali um peso, né, que eu acho ideal. E aí eu sempre falo para o paciente. Aí eu olho lá a bioimpedância, né? A bioimpedância é um aparelho que você sobe e que você verifica percentual de gordura e massa muscular. Que medo. Aí quando eu vejo lá, eu falo para o paciente, olha, Raquel, eu vou pegar no seu pé até você chegar no nível de saudável, né? Para mulher ali, 35%, para homem 25%. Falei, eu vou cutucar você até você chegar o saudável. Depois do estético, aí é você quem vai falar, entendeu? Aí, às vezes você vai falar assim, poxa, tô bem. Tá no valor ideal? Tá, tô me sentindo bem assim, tá ótimo, entendeu? Aí o que a gente vai olhar? Exames e chegou nesse nível de saúde. Então, assim, hoje em dia, várias pessoas, a grande maioria vem buscando, e muda muito, tá? Aí eu falo assim, qual que é o seu objetivo? Emagrecer. Aí eu falo, por quê? Porque aí voltando para a parte profissional, porque eu não me apresento bem no meu trabalho. Né? Eu conheço um rapaz que ele falou para mim, ele, olha, eu fazia vendas de empresa para empresa, então a maioria da reunião que ele participava era no máximo 5, 10 pessoas, ele falou, não era tanta gente assim, só que ele tinha vergonha de ele ficar em pé com um terno, com a camisa social, ele falou assim, a pessoa tá olhando que o botão da minha camisa tá quase estourando por causa do meu peso. Aí o que ele fazia? Ele ia junto com o amigo apresentava, ele montava o slide, ele ficava dando pitaco sentado, né? Legal, o que vendeu? Atrasava o lado dele, né? E quem que vendeu? O fulano. E o outro que cresceu. Quem crescia? O fulano, né? E aí foi que ele foi buscando emagrecer, aí ele ganhou essa confiança, ganhou a promoção, né? Mas o problema estava onde? Na confiança dele. Tem volta no que você fala sobre você ter confiança, né? Exato. Bom. Então, assim, é a pessoa, ela que vai, eu sempre falo pro paciente, você que vai falar para mim qual que é o seu objetivo, né? Nunca eu vou chegar no paciente, eu sempre vou no saudável. Do estético é ele quem vai falar. Sabe uma coisa que a Raquel faz muito, assim, isso é uma tendência que a gente vive muito, assim, tudo que tá na moda. Então, assim, tem a coisa da moda e aí aparece as pessoas, assim. Então, assim, isso é uma coisa que é bem importante, assim, que a gente faz um trabalho muito responsável. Porque quando um assunto tá na moda dentro da área da saúde, as pessoas, elas querem a solução milagrosa sempre. E o assunto do momento é Mounjaro e tirzepatida. Todo mundo quer tomar a torta e a direito. A gente recebe muitas mensagens das pessoas querendo comprar e tomar a dose da cabeça. E assim, a gente faz...
acho que até o juramento da medicina, quando você, né, faz o seu juramento como médico. Eu sou formada por você, é louca. Mas eu vou jurar agora. Vou jurar agora. Não, mas é respeitar o limite de saúde, fazer as coisas de forma correta, né? A medicina, ela, obviamente, a gente sempre como empresários, a gente quer prosperar e tal, mas não é a qualquer custo. E isso é um trabalho que ela faz muito, assim, de dar uma situada no pessoal. Ela falou de ética algumas vezes aqui na conversa. Não dava para pensar que fosse de outra forma, porque dá para perceber na tua fala que você tem essa coisa de respeitar. Dá para perceber. Feliz Dá. com isso. Gente, que papo, hein, Mary? A gente tá muito... Aí a gente vai marcar um horário. Boa. Eu, coincidentemente, ontem passei na frente. Eu não sabia onde era a Arquê. Eu sigo vocês, mas eu nunca tinha visto. E eu vi. E tá numa avenida realmente muito bonita. Eu queria que vocês convidassem a audiência para conhecer vocês. Quem não for de São Paulo, conheça para se inspirar na história. Você fica à vontade, Raquel ou Jaque, quem quiser. Vai você primeiro. Então, venha conhecer a clínica, né? Tanto para ser o nosso paciente, quanto para você pegar a história, né? E inspirar. Se você está pensando em empreender, o que faz a venda, né? Conexão. Então, se conecte com mais pessoas, olha, né, histórias. Não adianta a gente querer, de novo, que nem eu comentei, são etapas que a gente vai subindo. Então, você vai sim conquistar. Muitas vezes a gente tem que investir para depois receber, né? Também não vai achando assim, não, legal, eu vou colocar isso daqui e em um mês eu vou estar recebendo. Às vezes não. E tenha coragem. É para os fortes, não são para os fracos, né? Então siga a gente, Clínica Arquê. E o meu Instagram também, @DRA, abreviação de doutora, Raquel Menezes. E nós aguardamos vocês lá. Jaque. Se você tem esse bichinho, tem uma ideia que tá apertando sua cabeça aí, por favor, coloque ela para fora. Corra atrás do seu sonho, faça, aconteça. Não é fácil, mas vale muito a pena quando você vê que as coisas estão tomando tamanho, estão tomando forma. A gente faz um trabalho muito correto lá. Sou muito grata à Raquel, eu aprendo muito com ela. Nem conseguiria se não fosse a nossa troca junto. E quem tiver vontade de se cuidar, por favor, venha para @Arquê Clínica Spa. A gente tem solução para todos os seus problemas. Passa lá. Muito bom, muito obrigada, viu? Prazer receber vocês aqui. A gente espera vocês no próximo episódio, certo, Marielle? Com certeza. A gente se vê por aí. Tchau! Tchau.